Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos novamente dando início a um programa informativo sobre a ciência da psicanálise integral da trilogia analítica. Esses nossos programas visam a conscientização da psicossociopatologia, o estudo das causas das doenças orgânicas, psíquicas, sociais e os seus tratamentos, através das descobertas do psicanalista Norberto Kepp. Estamos sempre com o Dr. Kepp aqui, estudando, inclusive, e transmitindo os conhecimentos que o senhor colocou em diversos livros sobre o assunto, sobre a matéria, né, Dr. Kepp? E hoje nós vamos, inclusive, falar um pouco mais a respeito do seu livro Metafísica Trilógica, volume 1, A Libertação do Ser. Esse livro aí, né, é um livro que explica de onde começou a filosofia, o pensamento. Quer dizer, o livro mostra que o primeiro pensador na Grécia a falar sobre filosofia, a querer raciocinar no amplo sentido assim da razão, foi Parmênides. Então, Parmênides falou através desse livro sobre a questão do ser. Veja aqui, o livro está escrito assim: A Libertação do Ser, que eu coloquei. Então, o ser é tudo aquilo que existe no sentido da razão perceber. O que é ser, né? Ser é ser bom, ser é ser artista, estético, ser é ser racional, ser é ser verdadeiro. E o não ser, o que é? O não ser é a negação de tudo isso. Então, eu vou colocar aí um exemplo para os senhores perceberem. Veja lá em cima, você quer ler, Cláudia? Origem da civilização. Revelação. A revelação é o principal fundamento. Que tem, né, além da teologia, lá embaixo, lá, a revelação. Tem a revelação da filosofia e a revelação da experimentação, que é a estética, né? Ciência, é o seguinte estética. Aí, eu coloco a ciência junto com a estética porque revelação mesmo, o que faz o ser humano, o que faz o ser, são os três elementos, né? A teologia, que é a revelação divina, a filosofia, que é também uma revelação divina através, vamos dizer, da inteligência, através da razão, e a beleza, que é a revelação. Agora, o que seria a ciência, né? A ciência é o resultado dos três, ou deveria ser. Portanto, uma ciência sem teologia não é ciência. Uma ciência sem filosofia não é ciência. Ou sem estética também não é ciência. O que eu quero dizer com isso está nesse livro, então, como a Cláudia mostrou, né? A Filosofia Metafísica, a Libertação do Ser, em que eu mostro alguns exemplos. Veja aí um novo esquema que eu coloquei. O que fala, o que mostra, né? Veja lá no centro, né, Cláudia? A essência. A essência do ser humano portanto, a bondade, né? A essência do ser humano é formado também pela razão e pela estética. Esse centro aí. E depois, o Ferenczi, que é um psicanalista húngaro, ele colocou aqueles elementos lá em cima. Lá em primeiro lugar, a oralidade.
A oralidade, como a gente sabe, é a primeira fase do desenvolvimento do ser, né? A oralidade é quando a criança quer conhecer tudo através, né, da boca, por isso a criança mama, por isso a criança tem a vida muito voltada para o alimento. Agora, se os senhores notarem, na fase adulta existem os indivíduos chamados depressivos, dependentes, que são os indivíduos mais dependentes, portanto, da alimentação. São as pessoas que se alimentam de mais ou de menos, as pessoas que fumam muito, as pessoas que tomam drogas, as pessoas que usam muito álcool. Portanto, é a primeira fase. E se a pessoa tiver um problema aí, ela vai ter uma depressão grave. Então, veja novamente no esquema, a segunda fase eu chamo de analidade, conforme o Ferenczi, né, falou. O que é a segunda fase? Veja lá à direita, segunda fase, quer ler, Cláudia? Sim. Segunda fase neurótica. Predomina a persecutoriedade e a agressividade. O que significa isso, né? Na segunda fase, entre 2 a 4 anos, a criança é mais voltada aos elementos agressivos. Então, a criança morde, briga muito uma com a outra. Quer dizer, a criança tem essa fase anal em que ela dá muito valor às funções intestinais, né? Ela começa a perceber. Então, ela dá muita atenção nessa questão de agredir o mundo, ou de se agredir quando é o masoquismo. E essa fase, se a pessoa se fixa aí, ela se torna muito interessada pelo dinheiro. Os senhores notem que tanto o primeiro caso, a fase oral, a pessoa não tem amor, né? É mais assim, sensorial, como nessa segunda, a pessoa é sensorial, porque o dinheiro é tudo para ela. O dinheiro, a fama, né? O poder. E depois tem a terceira fase, veja lá. Genitalidade. É a terceira fase neurótica, onde o narcisismo e a vaidade são os mais característicos. Então veja, do outro lado, se a pessoa tem, por exemplo, problema nessa fase, ela vai ter problemas, miomas, né? A mulher, ou então problemas assim, vamos dizer, na vida da beleza, né? Ligados aos órgãos sexuais, por exemplo, né? Enquanto que na segunda, a fase neurótica, a pessoa teria mais problema no aparelho circulatório, como questão de infartos. Pressão alta. Isso. Agora, o que eu quero dizer com isso é que o ser humano, ele tem que sair dessas 3 fases para entrar na fase madura. Então, o que significa é o seguinte, que na primeira fase, a fase chamada oral, quando a pessoa é fixada aí, ela vive para comer e não come só para sobreviver. Na segunda fase, a fase então sádica, né, a fase anal, a pessoa, ela não usa o dinheiro para viver, mas ela vive pelo dinheiro, pelo poder, pelas honras. E na terceira fase, ela não usa o sexo para viver, é o narcisismo, mas ela vive assim fixada no sexo. Então ela tem atitudes de erotomania, né, no caso do homem, de ninfomania, no caso da mulher. Então ela é muito fixada nas questões sexuais e não se desenvolve assim no sentido da maturidade. Então, o que é a maturidade, né? Como é que a pessoa pode se distinguir pela maturidade? É quando a pessoa não está fixada tanto nessas fases sensoriais, a pessoa é capaz de se conter, né? Ela come o necessário, ela usa só o dinheiro necessário, ela não é tão narcisista assim e tem, vamos dizer, uma vida assim de poder, uma vida social só necessário, e ela dedica a vida não para ela, né? Porque essas 3 fases a pessoa é voltada para ela.
mas na maturidade ela se volta para o mundo exterior, né? A característica da pessoa madura é quando ela tem, por exemplo, preocupação com a ecologia, vê a situação do mundo e quer ajudar, ou então quer ajudar o próximo. São pessoas que procuram se associar a grupos, ou então se associar a campanhas assim para resolver os problemas da humanidade. Quer dizer, são pessoas que têm o centro fora, a gente pode dizer alterocêntricas, centro nos outros. O interesse delas está voltado para o bem do próximo, né? Isso. E cuidando, evidentemente, da humanidade, cuidando dos outros, ela cuida de si própria, claro. Agora, a pessoa doente é egocêntrica, ego, o centro no eu. Tudo ela fala eu. Tudo que ela pretende, todo o trabalho dela é para satisfazer o ego dela. Veja essa sentença que eu vou pôr aí. O único valor da vida é o bem que se faça. Então, note, né? Se a pessoa não faz o bem, se ela não se dedica para o mundo exterior, não é só uma questão, vamos dizer, da eternidade, a pessoa não vai ter recompensa eterna, vamos dizer. Mas aqui mesmo, a pessoa é muito doente, tem um mundo muito restrito, né? O mundo muito pequenininho, né? Um mundo diminuto. Porque a pessoa interessada só pelo poder, interessada só pelo dinheiro, interessada só pelo alimento, o mundo é diminuto, né? Agora, essa pessoa interessada pelo mundo, pela construção do mundo, pela salvação até do mundo, porque o mundo está perecendo, então é uma pessoa enorme, que tem uma inteligência super desenvolvida, um sentimento. São os grandes líderes, gênios e talentos e santos que a humanidade tem. Agora, veja uma frase que eu vou colocar aí. O progresso definitivo depende agora da unificação entre teologia, filosofia e ciência, que são as artes também. Por que eu falo isso, né? Porque o mundo está subdividido. O médico só entende aquela medicina e ainda uma especialidade. Se ele é cardiologista, por exemplo, é só aparelho circulatório. Se ele pode, por exemplo, se especializar no aparelho digestivo, né? Então só entende de estômago, só entende de intestino, etc. Ainda reduziu mais o conhecimento. E assim todas as outras profissões, né? O médico, por exemplo, numa outra profissão, advogado, ou ele é advogado trabalhista, então só entende de trabalho. Ou criminalista, só entende de crimes. Ou então uma outra profissão qualquer, né? É só assim, a pessoa é restrita àquele campo e não tem uma visão universal, uma visão assim, geral. Dr. Norberto Kepp, neste livro Metafísica Trilógica, A Libertação do Ser, ele faz uma unificação do campo da metafísica com o campo da psicologia ou da psicopatologia. Sendo que a metafísica, como descreve Aristóteles, é a ciência primeira, a ciência do ser, enquanto ser da substância, e como ciência da substância eterna, imóvel e separada, ou seja, de Deus, então a própria metafísica, ela estudando o ser por si, o ser em excelência, o ser divino, né, que é o ser principal, criador de todos os outros seres, e também que estuda o ser em si, o ser humano e todos os seres que existem, seria obrigatória uma compreensão melhor desta mãe de todas as ciências, para que a gente pudesse também e, consequentemente, realizar um bom processo de psicoterapia, uma compreensão do ser humano. Kepp, então, retornou aos antigos sábios da Grécia para poder se aprofundar mais nesse assunto e fez algumas correções que foram fundamentais
mesmo em Aristóteles, quando ele percebeu, por exemplo, que não existe no ser humano o caminho da potência para o ato, mas que o ser humano ele foi criado em ato, quer dizer, num ato puro, numa perfeição pura, e depois houve a decadência, porque o maior não pode vir do menor. Da mesma forma, nós, seres humanos, somos criados numa perfeição. Nossa neurose, nossa psicose, nosso sofrimento é uma queda dessa condição de perfeição do ser, da beleza, verdade e bondade que existem no ser, para um estado de potência, como que um estado latente de poder ser verdadeiramente, mas por uma atitude de oposição, o ser humano não quer aceitar o próprio ser. Então, como a Cláudia falou, a primeira parte do meu livro é sobre ato e potência, né? Eu pus, ao contrário de Aristóteles, Aristóteles e toda a civilização acha que o ser humano vem pequenininho, aumentando, 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 até ser lá uma criatura extraordinária. Não é nada disso. O ser humano, ele não sai daquilo em que está se ele não receber, vamos dizer, do alto a inspiração. Não receber, vamos dizer, os elementos assim superiores de quem é superior. Então vou mostrar aí no esquema algo que explique mais ou menos isso. Veja lá. Formação do ser humano. Aí o ser humano está lá no triângulo, né? Então ele recebe de fora a energia escalar. Agora, de fora, ele recebe energia escalar como, né? Então, a gente pode dizer, o ser humano, ou ele é um indivíduo assim muito perfeito, ele não se deturpou desde criança, então ele fica numa vida ética muito correta, então ele consegue realizar trabalhos incríveis. Por exemplo, na história da humanidade tem, né, os artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, e tem Beethoven, Schubert, e todo esse pessoal aí, e tem também nos outros setores. Agora, a gente pode dizer que então vem uma inspiração divina, né, para a pessoa realizar isso, e também vem inspiração, vamos dizer, angelical, e vem inspiração. A gente pode adiantar nesse programa dos ETs adiantados no espaço, em planetas que têm mais desenvolvimento, que trazem conhecimentos para nós, para a gente sair dessa mediocridade que a gente está. Então veja novamente o esquema. Olha lá, o ser humano é formado pelo sentimento de amor, né? Na base, pelo raciocínio, a verdade e pela beleza. Agora, o que acontece é que ele pode negar isso e cair, portanto, no não ser. Veja uma outra frase. Veja lá. O ser é aquilo que é, o real. Então, notem, o ser humano, ele só pode ser aquilo que ele é claro, né? Porque é difícil entender como Parmênides começou, por exemplo, a desenvolver uma filosofia, a mais alta filosofia metafísica, lá na antiga Grécia, né? E nós sabemos que eles tinham lá dados, livros daquelas civilizações anteriores à Grécia, que nós nem entendemos ainda. Os essênios, por exemplo. Então mesmo dizem que aquela região moravam os antigos Atlântidas, né? O pessoal da Atlântida que afundou outras civilizações, como Platão falava. Então veja esse novo esquema que eu vou colocar aí. Ser divino e o universo divino. É o bem, o amor, a verdade e o ser humano no centro, né, Dr. Kepp? Então, o universo nosso devia ser isso, né? E não como está agora, cheio de atritos, de brigas, por causa do quê, né? Da nossa patologia, por causa da nossa inveja, da nossa
vamos dizer assim, atitude megalomaníaca por causa da nossa teomania. É interessante, um cliente, ele mandou pela internet uma pergunta para mim. Ele fala o seguinte: mas nós não fomos criados para ser assim como deuses, assim, perfeitos, né? Isso não, Cristo não falou? Sede perfeitos como meu Pai é. Então, nisso ele tem toda a razão, né? Que o ser humano queira ser perfeito como Deus é, mas não um outro Deus. Essa é a diferença, que ele não pode ser. Então, veja umas sentenças que eu coloquei na primeira parte do meu livro. Quer ler lá, Cláudia? Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, primeira parte. Ato e potência. Só pelo ato é que o ser humano entra na verdadeira existência. Então, agora gostaria que você lesse no início o que eu escrevi nesse capítulo a respeito do ato que leva o ser humano à verdadeira existência. Há necessidade absoluta do ato puro para que o ser humano realize alguma coisa, desde que tudo parte desse centro irradiador da vida. Vamos dizer que dependemos de nós mesmos para existirmos realmente. Por esse motivo, tornou-se mais fácil compreender a ideia de Jean-Paul Sartre, quando afirmou: a liberdade obriga o homem a fazer-se, em lugar de apenas ser. Então, eu quero dizer isso, né, que na filosofia existencialista, que o Paul Sartre, que era um literato francês, e seguiu, né, Kierkegaard, Biswangel, Bosso, Heidegger mesmo. Aliás, ele estudou em Berlim, na escola do Heidegger, escola existencialista. Então, lá eles deram a ideia de que o ser humano, se ele toma uma atitude muito boa, uma atitude sã, assim, de ato puro, como se fala, ele é capaz de construir algo inovidável, né? Algo muito importante. Então, isso que acontece, se a pessoa não se corrompe muito através da avareza, através da atitude de poder, através da procurar a fama para ele próprio, então ele consegue trazer uma contribuição incrível, porque inclusive ele tem telepatia, né? Tem uma telepatia com o ser divino, né? Com os seres angelicais para mudar tudo o que existe. Uma nova compreensão que esse livro do Metafísica 1 que o Dr. Kepp traz é sobre a teoria do evolucionismo, por exemplo. Na primeira parte do livro ele trata as questões fundamentais de potência e ato da metafísica. Para o Aristóteles, potência seria um estado de vir a ser. Então nós temos a semente e a árvore. A semente seria o vir a ser da árvore. Essa ideia está por trás do pensamento evolucionista. Para o Dr. Kepp, o ser ele já é completo. Então a semente já contém a forma da árvore dentro de si. Então os seres são completos, podendo cair do estado de ato para o estado de potência. Dr. Kepp tem uma frase nesse livro que eu achei muito interessante. Um dos maiores erros da filosofia em todos os tempos foi o de querer resolver problemas da humanidade através da razão, como se o conhecimento fosse a principal função do homem e até mesmo de Deus. Nesse livro, a Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, Dr. Kepp mostra a influência de Aristóteles na civilização. E nesse sentido não foi uma influência muito positiva, porque ele fala que a pessoa é o que ela pensa. E isso não é assim verdadeiro, não é científico, porque a pessoa pode ter delírios a respeito de si mesma, e tem. O Dr. Kepp escreve aqui: a sanidade advém do ato, enquanto a doença da potência. Quer dizer, as pessoas que ficam assim paradas, achando que um dia vão agir, elas estão enganadas, porque a vida é o ato. E aqui o Dr. Kepp conta o caso de um cliente, né,
que afirmou que não estava trabalhando tão bem na reforma do Chateau como deveria. Então, o Dr. Kepp perguntou: o que acha que está acontecendo? E ele disse: é que só agora estou vendo a necessidade de realizar um trabalho perfeito para melhorar a mim mesmo. Então, a introdução da metafísica na psicanálise pelo Dr. Kepp dá essa visão para a pessoa, que para ela melhorar, ela precisa agir no bem. Há necessidade absoluta do ato puro para que o ser humano realize alguma coisa, desde que tudo parte desse centro irradiador da vida. Então, aqui acho que é um dos aspectos fundamentais da ciência trilógica, que é a questão do ato puro, que quer dizer o quê? A ação no bem, fazer o que é útil. Porque a pessoa é o que ela faz, não o que ela fala ou o que ela pensa. Norberto Kepp, neste livro, A Metafísica Trilógica, A Libertação do Ser, ele diz aqui, a página 4, que os filósofos modernos começaram a rejeitar a metafísica, como, por exemplo, Kant, que fez a crítica à razão pura e a própria metafísica. Então ele diz o seguinte: isso não foi só uma oposição à filosofia que eles realizaram, mas à própria e à verdadeira existência. Então, Kepp coloca a importância do ser humano ter uma existência de acordo com a sua essência, que deveria ser uma existência boa, bela e verdadeira, como o ser em si é bom, belo e verdadeiro. E no ato puro, na ação boa, na realização do bem, como o ser humano criou uma situação totalmente artificial para ele viver, totalmente desonesta, arrogante, mentirosa, de exploração, de violência, então nossa existência materialista, ela adoece o nosso ser, neurotiza e destrói, corrompendo todas as nossas virtudes e as nossas chances de vivermos uma vida saudável e feliz. Portanto, sem o estudo ou a compreensão da metafísica, nós não podemos entender como uma pessoa pode ter mais saúde. Nos meus trabalhos de psicoterapia, eu fiz uma descoberta que eu reputo uma descoberta essencial para entender o que é a neurose do ser humano. Eu estudei na metafísica que o mal é a privação ao bem. Então, o que seria a doença, né? A doença é a privação, portanto, a sanidade. Não é uma questão do indivíduo ficar doente porque ele tem bactérias, ou recebe vírus, ou recebe agentes externos perigosos e cai doente. Porque até o bacilo, por exemplo, as bactérias, existem aí aos milhões, né? Por que o bacilo de Koch, por exemplo? Agora mesmo a gente está respirando e tem bacilo de Koch aí no ar. E por que a gente não cai tuberculoso? Por quê? Porque o organismo nosso resiste às bactérias. A gente pode dizer que as bactérias, como são elementos assim existentes pela natureza, as bactérias são até necessárias. Nós não vivemos sem bactérias, nós não vivemos também sem insetos, né? Então qualquer inseto é importante. A gente fala barata, uma coisa terrível, rato, etc, etc. Alguns são, de fato, alguns animais são terríveis, como o rato, traz muitas doenças. Mas o ser humano cai doente não por causa dos agentes externos, cai doente por causa de uma fraqueza interna que o leva às doenças. Então essa fraqueza, porque Freud fala a questão da inveja, a questão, por exemplo, da teomania, megalomania, a questão da ira. Portanto, é um sentimento negativo que leva à destruição do ser humano. Esse Robert Stevenson, ele escreveu um livro chamado O Médico e o Monstro, né? Mr. Hyde seria o monstro e o outro seria na forma de um médico famoso que trabalhava na Inglaterra e tomando uma poção perigosa lá virava no monstro. Então seria o Dr. Jekyll. Jekyll quer dizer visão, né? É um derivativo da palavra to see. E Hyde
Mr. Hyde é também um derivativo da palavra esconder. Então notem que a pessoa, ela geralmente esconde a parte ruim que ela tem. De maneira que o que a pessoa tem de errado, ela esconde. E o trabalho todo de psicoterapia é o contrário, é para ver o que ela tem de errado, para existir o que é certo, compreende? Se a pessoa não conhece os pecados dela, ou então acha que ela não tem pecado, no sentido de erro, né, de neurose, então se ela acha que não tem erros, que não tem uma neurose, é porque ela é muito doente. E a pessoa muito sã é que acha que ela tem muita neurose. Vejam uma foto aí dessa ideia do Stevenson. Veja lá aqui. Mostra, né, um monstro com machado e na frente uma outra pessoa. Esses dois seres nós temos, todos nós no nosso interior. Uma parte boa e uma parte ruim. Então, o famoso físico, né, o Tesla, ele mostrou que foi ele que descobriu o motor, a geladeira, o motor de indução. Ele que trouxe o maior progresso para a humanidade, que fez a eletricidade funcionar, né, em fases assim, e não uma linha só direta, que perderia a força e não chegaria nos aparelhos, nas casas, como queria aquele Edison nos Estados Unidos. Então veja uma foto também dele aí. Ele sentadinho aqui embaixo, né, Dr. Kepp, e ali altos graus de energia correndo de uma torre à outra, e ele ali tranquilo, lendo, né, no experimento mas dele. Essa foto mostra o que acontece conosco, né, Cláudia? É. A gente é rodeado por toda essa energia no espaço. E nem percebe, nem se dá conta. Que a gente nem vê. É. E dependendo da resistência, a pessoa vive mais tempo ou perece, né? Agora, ele fez um processo de energia livre. Vejam essa outra, olha lá, um poste que tem uma espécie de cabeça lá em cima. Ele pôs na França essa instalação e os carros, né, andavam lá quilômetros e quilômetros recebendo energia lá daquela torre, sem gastar, né? Nenhuma gasolina, sem gastar nenhum outro combustível que não fosse essa energia escalar. Então, o que aconteceu, né? O ser humano, como é muito voltado ao progresso, é muito bonzinho, eles mandaram destruir todas essas torres que ele fez e esconder as descobertas dele, porque aí ninguém mais iria comprar gasolina, né, petróleo, essas coisas, para dar lucro, né, às grandes empresas que exploram o povo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pôr um outro esquema aí para mostrar. Veja lá. O ser é conforme a ação, né? E não a ação segue o ser. Então, veja no centro o ato puro, que vem da energia essencial direta de Deus. Então, ao redor, veja, do ato puro, ao redor dessa energia essencial, tem os seres espirituais, né? Tem os seres bons e os seres maus. E depois tem os seres humanos. Agora, eu colocaria aí também, atualmente, com todas essas pesquisas que nós fizemos, que o mundo está fazendo, os ETs também ruins, né? Os ETs malignos, que ajudam os seres demoníacos a criar problema para a humanidade, né? Não querer que a humanidade cresça para ficar dominada por eles, né? Por esses poderes que tiram energia para eles. E de outro lado, junto com os seres espirituais, parece que existem muitos ETs bons, né? Isso. Agora, veja novamente no esquema. Então, os seres humanos, em seguida, são os mais perfeitos, né? Depois é que vêm os animais, minerais, vegetais, os planetas, as galáxias, os sóis, né? Os cometas, as luas.
Então, eu mostrei esse esquema para esclarecer que o ser humano, ele pela natureza é perfeito, mas ele cai na doença quando ele nega o ser dele, como eu mostro nesse livro, que se a pessoa aceita ser o que ela é, ser é mais ação, percebe? Energia. Então, o centro do ser humano é energia. O centro do ser humano é uma energia que depois se transforma em amor, conjuntamente em razão, né, em raciocínio e em beleza. Não é que o ser humano faça isso. O ser humano não faz a razão, não faz a beleza, ele não faz a bondade. Ele em si, o ser dele é a bondade, é a razão, é a estética, que ele pode negar, caindo, portanto, nas enfermidades. E o senhor disse que o ser em si, ele é a ação pura, né? Ele, nesses atributos. Isso. Quanto mais parada a pessoa, quanto mais ela se breca, mais doente se torna, menos energia ela tem. Então vamos ver as perguntas agora. Então, aqui é o título de um outro capítulo. A maior luta do ser humano é contra as próprias virtudes que carrega. Bom, isso é impressionante, né? Mas, na verdade, o que acontece? Os animais, os vegetais e os minerais são os elementos da natureza que seguem o curso natural da própria existência deles. E o ser humano não. O ser humano vive atacando a existência que tem com as virtudes, né? Então, essa é a causa principal de toda a patologia humana. Esse ataque ao bem. Qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano é ser bom, é ser verdadeiro e ser belo, estético em tudo aquilo que ele faz. Agora, se nós observarmos ao nosso redor, a sociedade que nós construímos, ela tem muito pouco disso. Então isso revela que o ser humano construiu uma sociedade que vai contra a sua essência. Então nós temos uma existência hoje em dia contra nós mesmos e isso é que causa a nossa desgraça. Uma verdadeira psicoterapia não pode ficar falando só sobre os erros da pessoa. Que Freud deu essa ideia, que precisaria analisar o inconsciente. Então a pessoa fica anos só analisando os problemas e não chega a nada. Então, na psicoterapia trilógica, na análise trilógica, a pessoa vai ver que ela é o bem que ela deixa de fazer, as qualidades dela que ela não está pondo em prática, não está tendo uma ação pura, e isso é que a torna doente. Então eu tenho um cliente que ele é cantor de ópera, e ele às vezes canta super bem, às vezes ele canta super mal. Quando ele canta super mal, ele pensa em desistir, em parar, não cantar mais. Então a terapia está sempre conscientizando ele, mostrando a rejeição que ele faz, as qualidades que ele tem, aquilo que ele tem de bom. O quanto que ele nega, o quanto que ele vai contra o ser dele, aquilo que ele sabe, aquilo que ele é bom. Então, isso que eu acho que é uma questão assim, muito importante na terapia, assim a gente perceber o quanto que a gente se sabota, o quanto a gente vai contra o nosso ser, aquilo que a gente tem de genuíno nosso mesmo. Bom, este livro esclarece uma questão muito interessante, né? Os filósofos, principalmente, sempre procuraram chegar assim ao bem-estar, à felicidade através do pensamento, do raciocínio intelectual. E outras pessoas ficam esperando assim ter um bom sentimento para daí agir no bem, realizar alguma coisa. E aqui o Dr. Kepp esclarece que tanto o pensamento quanto o sentimento advém do ato. Então ele diz aqui que o ato puro é o início do que existe, não só da ideia certa, como do sentimento bom. Então a pessoa, para poder pensar certo e também para se sentir bem, sentir alegria, bem-estar, ela precisa primeiro agir no que é bom. Então, neste livro A Libertação do Ser, Kepp dá muitos exemplos de como ele trabalha com a metafísica trilógica desinvertida no tratamento dos clientes. Sendo que a atitude neurótica do ser humano é a não aceitação do ser, do ato puro, do bem, da verdade, da beleza. Então eu vou citar um exemplo que Kepp dá aqui na página 164.
Um paciente MS afirmou que esteve em uma loja de discos e que notou que os maiores músicos sempre se destroem. Os Beatles se separaram, o mesmo aconteceu com o conjunto sueco ABBA, Hendrix e Jane Joplin morreram com overdose de drogas. Então Kepp disse o seguinte, que através desses artistas, através desse exemplo que ele estava usando, o seu cliente dizia que quando tudo vai bem na sua vida, quando ele vai no melhor do sucesso, realizando tudo o que ele sonhou, ele faz tudo para se destruir. Então, o paciente confirma e diz o seguinte, é isso mesmo, eu estava pensando, nós sempre nos destruímos quando tudo está bem. Então, essa atitude que o ser humano, que de ir contra o bem, contra o ser, contra a essência, contra o ato puro, a ação no bem, essa é a grande inversão, o grande desastre que o ser humano precisa conscientizar. Porque nós não queremos o nosso bem, nós somos contrários a ele, sem termos consciência desse fenômeno. Eu gostaria de dizer o seguinte, né? Que em torno daquilo que eu falei agora no terceiro segmento, que o mal, né, que a doença é a privação, portanto a sanidade. E que o ser humano, se é doente, é porque atrás ele tem uma grande sanidade. Então, essa é uma questão muito interessante, porque já Agostinho mostrava isso, que, por exemplo, a pessoa que fala que ele não tem fé, né? Isso é a ideia de Santo Agostinho. O que é um indivíduo sem fé? O que é um indivíduo descrente? É aquele indivíduo que nega a crença dele. Quer dizer, ele descrê da crença. Então, a gente pode dizer isso, que o indivíduo que é doente, ele não pode ser doente se atrás, quer dizer, na base, ele não tiver muita sanidade. Porque a doença, sendo uma privação da sanidade, só quem é são é que pode ficar doente. Quer dizer, a doença só existe quando a pessoa é claro, né? Na base é sã. Quer dizer, uma corrupção qualquer não pode existir sozinha. Porque o mal é algo que não existe por si, é a privação. Então, todo mal que existe mostra na base um enorme bem, uma enorme verdade, uma enorme beleza. Então veja essa sentença que eu coloquei aí. A enfermidade do ser humano vem de seu desejo de não ser o que ele é. Os senhores notem isso, se o ser humano é enfermo, é porque ele quer ser uma coisa que ele não devia ser na origem, que é a sanidade. O ser humano, se ele não quer ser o que ele é, quer dizer, não quer ser são, é claro que isso mostra que a doença é algo artificial, que um dia vai terminar, mais cedo ou mais tarde. Quando o ser humano perder essa vontade que ele tem de inverter tudo, dessa inveja enorme que ele tem, ele vai voltar a uma sanidade incrível, mesmo na nossa civilização aqui futura. Veja uma outra sentença. O ser humano gosta de ser o que ele não quer ver. Então, nota que o que eu quero falar com isso, que o ser humano gosta de ser o que ele não quer ver, que ele gosta de ser malandro, ele gosta de ser mentiroso, ele gosta de dar o golpe, ele gosta da corrupção, né? Mas ele não quer ver que é assim. Sabe, Dr. Kepp, eu queria dar um exemplinho rápido aqui. Uma paciente essa semana, ela estava dizendo que a pessoa que ela menos queria parecer era a mãe dela. Porque a mãe era depressiva, para baixo, sempre em crise. E, no entanto, quando ela procurou a terapia, ela procurou porque ela estava diagnosticada com a tal da mania e depressão, com uma fase super depressiva e já sendo medicada. Então, os mesmos sintomas da mãe. Então, geralmente acontece isso, né? A mulher não quer ser igual à mãe, mas a mãe é o modelo da mulher, inclusive fisicamente, como vai ser no futuro, né?
Esse ditado que diz, se você quer saber como a sua mulher vai ser no futuro, olhe sua sogra. Isso. É bom, funciona. Então eu vou pôr aí mais um quadro, né, para os senhores verem o que acontece. Olha lá, no centro nós temos a essência, né, a perfeição, né? Agora veja que ao lado tem os sentimentos ruins. Notem, né, que a essência, a perfeição é atingida pelos sentimentos ruins e pensamentos maus. Pois mais ao redor ainda tem a máscara. Quer dizer, a pessoa, ela então cria uma máscara para ser ao contrário do que ela é na vida artificial. A máscara é também uma atitude artificial. O indivíduo quer se mostrar bom, compreensivo, para que a sociedade não perceba como ele é na realidade. Agora veja mais 3 sentenças tiradas do meu livro, A Libertação do Ser. Metafísica Trilógica, Libertação do Ser, segunda parte, Essência e Existência. A existência do ser humano se tornou penosa porque está organizada contra a sua essência. Sabe, o Tomás de Aquino, ele seguindo Aristóteles, ele achava que existem 2 fatores, que a essência seria a alma da pessoa e a existência, então, a vida, né, em geral, a vida social, a vida assim no mundo como a pessoa teria. E não que, então isso eu que falo, que tanto essência como existência se identificam. E se, por exemplo, a pessoa tem uma vida, vamos dizer, de corrupção, uma vida ruim, não é que a alma dele continue pura, perfeita. A alma dele é que é corrupta. A alma dele, quer dizer, no fundo, na essência, ele é corrupto. Então a neurose, não é que a neurose seja na existência. E que um dia ele perca o corpo, então a alma dele seja perfeita. Não é assim. É que a essência dele, se ele é mentiroso, na essência ele é deformado. Se ele é corrupto, na essência ele é deformado. Quer dizer, Dr. Kepp, a vontade invertida corrompe a essência da pessoa, deixando com que, essencialmente, ele se torne deformado. Então, não pode dizer que a alma continue perfeita, não. A alma é que é deformada. Veja a segunda frase. A saúde mental, física e social depende da vivência segundo a existência. Da vivência segundo a existência perfeita, né? Se a pessoa não corrompeu muito. Então, qualquer corrupção no exterior atinge a essência. Daí a filosofia existencialista dizer que a existência forma em grande parte a essência. Veja a terceira frase. A vida transitória que temos agora prova a existência do universo perene. Então, a vida passageira, né, que nós temos, transitória, quer dizer, a vida que vai logo embora, prova que um dia ela será eterna e que existe essa vida eterna, uma vida para sempre. Então, o mal prova a existência do bem, né? A corrupção prova a existência de uma grande perfeição. Vamos ver as perguntas agora. Quanto ao ser, somos eternos e perfeitos, bons, reais e belos, à semelhança do ser divino. Se não houvesse toda a perfeição no interior, não poderíamos ter ideia alguma sobre o que é o bem, a verdade e o belo. Então, o nosso ser é como assim uma obra-prima, né, do universo. Então nós temos que ter muito cuidado com o tipo de existência que nós temos para não prejudicar muito a nossa natureza. E justamente aquelas pessoas que não colocam tantos entraves à própria natureza é que se tornam, né, as pessoas de valor, os grandes cientistas, artistas, etc. Como esse livro é uma desinversão da metafísica, o Dr. Kepp mostra o que é o ser. E ele mostra que o ser verdadeiro, como é mesmo, é o bem, a beleza e a verdade. E todo ser humano, quer ele aceite, quer não, ele está dentro disso. A pessoa dele é voltada, é isso. Só que o ser humano nega
esse ser que ele é. Então, fazendo uma rejeição a esse bem, essa verdade, essa beleza, é que o ser humano adquire as doenças físicas, cria os problemas sociais, econômicos e de todo tipo de problema. Então, só se voltando para desenvolver esse verdadeiro ser é que a pessoa consegue a felicidade tão desejada. Então aqui nesse livro ele diz o seguinte: o que existe na natureza externa é idêntico à interna. O ser humano praticamente forma uma continuidade com esse vasto universo exterior, servindo de elo de ligação entre o mundo material e o transcendente. Isso revela que se o ser humano não tomar conta dos seus próprios pensamentos, sentimentos e ações, ele não está danificando somente a si próprio, mas a própria natureza, porque o ser humano serve como esse elo entre a energia essencial e o mundo físico. Por essa razão que quando a pessoa ela é muito doente, muito neurótica, ela afeta até mesmo o ambiente ao seu redor. O que eu acho mais lindo neste livro é a consciência que ele dá da importância da ação, do ato bom, belo e verdadeiro na vida da pessoa. Não para ela ter uma felicidade assim no além, mas para ter a felicidade aqui mesmo. Então ele diz assim que o problema do ser humano não é de conhecimento, mas de conduta e caráter, pois o próprio conhecimento é um subproduto do comportamento. Então, se a pessoa não age de uma maneira correta, ela não consegue nem conhecer e nem sentir a vida. Então, eu queria colocar aí a última frase do programa de hoje. A essência do ser humano está na energia escalar, divina, que poderá ser negada, omitida ou deturpada, transformando-se em doenças. Como estamos na hora, né? Só até a próxima.